Fala rapaziada, bom dia para quem tá acordando e indo trabalhar. Tá aqui para vocês assistirem comigo, reagirem comigo ao linha de passe inteirinho. Papo de mais de meia hora de conteúdo sobre o Botafogo que ganhou do Estudiantes, né? Agora vai encarar a Laú, não agora, mas o próximo adversário da Libertadores. A gente vem agora com um clássico contra o Flamengo, depois tem o Capital. Aí depois a gente pega a Laú para esse jogo decisivo para a classificação para a oitava de final, buscando o bicampeonato da Libertadores. Botafogo que teve um show à parte do Arthur, que está voltando a ser o Arthur Prime que a gente viu no Red Bull, no Palmeiras, né, ganhando confiança. Igor Jesus sempre é fundamental para esse time. O Juan Cruz fez gol, né, o Marlon dando assistências. O Botafogo está entrando no eixo e vamos aí assistir alguém de passe e ver o que eles estão falando, qual é a análise deles sobre o Botafogo e quais são as chances do Botafogo para Libertadores, qual é o efeito do bom trabalho ou do trabalho mediano, ou qual a avaliação que eles fazem do Paiva e qual é a evolução dos jogadores e tudo mais. Vamos aqui reagir. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Depois eu peço o resto das coisas no final do vídeo. Vamos partir para o react e depois a gente se fala. Contra a Universidade de Chile para superar o Estudiantes. Mas também, se você olhar o que está essa Libertadores, né? E os times que vão ficar em primeiro, segundo e tal, não sei exatamente qual vai ser o peso dessa primeira ou segunda colocação. Porque o Flamengo, de quem a gente está falando, por exemplo, né? Que é um dos times mais temidos, se não o mais temido da Libertadores, pelo menos no começo da competição, passando, deve passar em segundo. Já é uma situação de segundo lugar, já é bem difícil ser primeiro. Isso, então assim, você pode ter segundos colocados muito fortes, não é uma questão de que agora ficar em primeiro é muito importante, você diminui muito a chance de pegar um jogo complicado nas oitavas, nem tanto assim, nem tanto quanto se imaginava. E de qualquer forma, é bom respeitar a Universidade de Chile, por isso eu acho que a vitória hoje e não o empate foi muito importante, justamente para não te obrigar a ganhar por 2 gols de diferença na última rodada. Exatamente. O primeiro gol que a gente está vendo aí é o gol do Juan. Daqui a pouco a gente vai ouvir o treinador do Botafogo, daqui a pouco tudo sobre o empate do São Paulo também com o Libertad, daqui a pouco a gente fala sobre a derrota do Bahia para o Atlético Nacional, complicando aquele grupo dificílimo, o grupo da morte também. Tudo isso nesse linha de passe ainda com a gente, hein? Bom, vamos lá, a gente começou falando do trabalho do Paiva, então vamos lá, Pedro. O que dá para a gente destacar neste crescimento, pelo menos neste momento, né, desse Botafogo? O que dá para ver que, ó, isso aqui parece que entrou nos trilhos? Se a gente quiser medir pelo desempenho individual de alguns jogadores, pode ser. O coletivo que começa a se ajustar faz o Marlon aparecer mais, faz o Marlon jogar mais, faz o Alex Telles voltar a jogar uma bola. Não é a bola do ano passado, mas minimamente a gente lembrar o nível de jogador que ele é. Sabe, eu acho que a gente começa a observar por aí. Depois, quando a gente olha o primeiro tempo, a atuação do Botafogo hoje me agradou muito, porque não foi simplesmente pela vitória. A gente tocar no ponto que é bom controlou o tempo inteiro. 3-2 talvez passe uma falsa sensação de um sofrimento que foi muito mais do empate ali, que o Bini falou que talvez não tivesse que ceder e buscar no final. Mas o Botafogo contra o Estudiantes, que tinha uma Libertadores bem diferente do Botafogo, o Botafogo controlou. O Botafogo tem uma imposição de início de jogo, o Botafogo tem uma atitude de início de jogo que a gente vinha falando que não era só a questão de não ter exatamente uma ideia, o que a ideia vinha sendo mal executada. Era o Botafogo muitas vezes passivo até aqui na temporada. O Botafogo abatido com a coisa que não funcionava, a temporada começa depois. A evolução, eu acho que tem um pouco do Birne que talvez pode estar jogando mais. Talvez seja uma evolução tardia, já era para estar talvez num ponto, sabe, um nível um pouco mais alto. Mas foi o que o Botafogo desenhou para a temporada. O início do trabalho do Renato Paiva, repito, foi no final de março, início de abril. Isso. Então, assim, está começando a andar mais cedo ou mais tarde. Então, a evolução das peças, a partir do que o coletivo apresenta, quando você olha para o Botafogo, a bola que gira mais rápido, o jogador que está chegando um pouco mais, gente do lado do Igor Jesus, sabe? Como os gols são criados que não são de maneira assim aleatória, um lance individual, ou só porque o Arthur estava numa noite muito inspirada, eu acho que tem bastante coisa para a gente falar desse Botafogo. E como o Botafogo, não só a situação do jogar com bola, o Botafogo tinha uma característica muito marcante no ano passado, que o meio de campo com o Marlon e com o Gregory, ele quase sempre era superior ao meio de campo adversário. Começava por ali, e aí depois ele acelerava. E aí tinha muita qualidade lá na frente, não precisa falar de Luiz Henrique e Savarino. E hoje a pegada do meio de campo do Botafogo, como ele empurra, ele vai empurrando o Estudiantes, ele vai sufocando, ele vai pressionando, ele não vai deixando o adversário de qualidade sair, e a partir disso ele vai ficando um dia mais confortável. Então, isso tudo não é só simplesmente vontade ou a tal da... O que é?
atitude, ou a tal da imposição. Não, isso tudo é coordenado, é trabalhado. E aí tem as qualidades, a qualidade das peças. Então aí você vai vendo o Marlon chegar, você vai vendo o Igor Jesus aparecer um pouco mais, o Alex Telles. Então isso vai te dando um pouco do exemplo para falar que o trabalho está saindo de um estágio e indo para outro. Já é o ápice do Renato Paiva? Acho que não. Tem coisa para melhorar? Sim. Tem uma situação delicada para resolver? Sim. Mas também é bom lembrar que ele vai resolver essa parada se ele se classificar só lá em agosto. Não é exatamente para agora. Tem um Mundial ali e tudo mais. O Botafogo não acho vai que não parar, ganhar o Mundial não derruba a temporada de nenhum brasileiro. Não. Então é um papo de evolução lá para frente. Não, senão já é melhor derrubar agora. Nem vai, né? Sim, isso é outra conversa lá para frente também. Porque quando chegar o Mundial, a gente vai ver como é que vão chegar no Mundial também, né? Porque a gente está falando de final de temporada, os caras estão arrebentados, alguns com uma quantidade absurda também, então nunca se sabe o que pode acontecer. Mas acho que o Mundial não pode servir na vida dos brasileiros que vão disputá-lo, como a Libertadores antigamente aqui atrapalhava a vida dos clubes, Sim. porque atrapalhava não, você ganhava a Libertadores e ficava esperando 6 meses para o Mundial, né? E não se falava mais nada, não se fazia mais nada e alguns deixavam até de jogar, o que é algo que atrapalha a vida de quem tem que disputar. A hora que chegar o Mundial, chegou, a gente vê como é que eles vão estar. O importante é estar bem na Libertadores da América, que encerra a fase de grupos antes, estar bem também no Campeonato Nacional, que ainda tem uma quantidade de jogos, é difícil administrar parada ou, para quem vai jogar o Mundial, dando uma classificação ruim. Claro que são 20, vai ter as 20 vagas serão ocupadas. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto. E para o Botafogo é reconectar, é buscar um pouco do futebol do ano passado. A gente tem em mente, isso é muito claro, que perdeu jogadores importantes, caras que faziam a diferença, deixaram de jogar no Botafogo. E agora não é um novo Botafogo, mas às vezes você perde caras tão importantes para uma determinada situação no jogo que vira é uma equipe diferente. Então, o que o Arthur fez hoje dá uma esperança muito grande, como ele já vinha jogando bem, porque não é ser o cara que vai tomar conta daquilo que fazia o Luiz Henrique. Entendeu? Você não Essa comparação é até prejudicial. Não é um dublê. Injusto, Luiz Henrique é jogador. Injusto. Você não arranja um dublê. Você põe o cara que vai jogar igual, pior, melhor, diferente, acima de tudo, e que pode também trazer muitos resultados. Este lance é espetacular. Tá? Não é todo jogo que vai acontecer, mas esse é um lance maravilhoso. O domínio com a direita, numa bola longa, a bola passa entre as pernas do adversário e ele manda uma pancada para o gol. Isso não é todo dia que se faz um gol desse, e é um golaço. Mas é um golaço que muda a vida do Botafogo. A gente revê o lance, é espetacular isso. Isso é lindo. Um lance de muita categoria. Sim. Do Arthur e de enorme ingenuidade do Estudiantes, porque todo mundo sabe que o Arthur joga pela direita, vai puxar a bola para o lado esquerdo para finalizar assim, né? Então, se você vai escolher como você marcar o jogador quando a bola chega nele, você dá o outro lado. Mas é óbvio que também não é qualquer jogador que faz uma jogada como essa do Arthur. E o Botafogo foi muito melhor pelo lado direito, com o apoio do Vitinho, o Juan Cruz trabalhando por ali. Os dois volantes apareceram mais na construção pelo lado direito que pelo lado esquerdo, o que é compreensível, porque o Cuiabano do outro lado obviamente não tem a mesma qualidade individual, né? Então o Botafogo forçou muito o jogo pelo lado direito, tomou o gol. E quando sai pelo esquerdo, é o Arthur que dá assistência pro gol. É o Arthur que dá assistência pro gol. É óbvio, quando o Savarino estiver em campo, você tem uma opção muito melhor. O Savarino pode jogar por dentro, pode jogar pela esquerda, pode jogar como quiser. E aí eu tô falando para mim do jogador que eu acho o mais constante, o mais regular do Botafogo. Falando sobre o Arthur especificamente, e aí eu posso falar sobre a carreira do Arthur. Eu queria chegar nisso. Fala aí, Bernardo. O Arthur tem grandes momentos na carreira. Mas ele oscila muito, né? Mas ele foi um jogador instável. Não quer dizer que em algum momento da carreira não passe a ser um jogador mais regular ou que não passe a ser um jogador mais consistente, ou mesmo sendo um jogador instável que não vá ter uma temporada de mais estabilidade. Ele, repito, um jogador muito bom. E tecnicamente é um jogador melhor que a média dos jogadores que atuam por ali no futebol brasileiro, mas ele sempre foi um jogador muito instável. Ou seja, o Botafogo não pode depender dessa individualidade especificamente para ganhar um jogo como esse. Ele precisa ser mais regular defensivamente, ele precisa ter construção pelo outro lado, o que vai ser muito mais possível quando os jogadores voltarem.
A dupla de zaga, principalmente, eu acho que a dupla de zaga titular está fora da equipe, com outros jogadores, até o Mastriani jogando como centroavante ali para ter uma dupla, o Juan fazer uma outra função também, você passa a ter... O Mastriani vai ser uma opção, não vai ser titular. Mas você passa a ter opções de como montar o time de maneira diferente, a gente vai ver se o Renato Paiva consegue ou não consegue usar essas opções. Eu acho que, como treinador, não posso exigir que até o momento ele tenha carimbado, olha, foi o cara certo. Eu me lembro do Leonardo Bertozzi, e isso me chamou muito a atenção, sentado na cadeira onde o Pedro está sentado, falando, eu acho que não vai dar certo. E o Bertozzi raramente fala uma coisa assim, eu trabalho com ele há um bom tempo, constantemente, e o Bertozzi é sempre bem, assim, não vou dizer racional, porque o comentário racional, ele é bem moderado nas opiniões. Então, eu também estou pagando para ver. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Só, a gente fala Dúvidas muito... sempre sim ou não, mas tenho dúvidas. A gente fala muito de quem saiu, né? Sempre. O Botafogo, o comentário sobre o Botafogo é quem foi embora, né? E o impacto no jogo daqueles que ficaram. Sim. Mas a gente não pode esquecer que, sim, 2 caras que continuam jogando muito bem, são a dupla de volantes. Até na transmissão... Tinha tempo que eu não via eles controlando, dominando e empurrando como hoje. O Zé, o Bira, quando você falaram pergunta, muito deu para ver novamente. Sim. O Gregor e o Mário Freitas, sim, são caras que, pelo entrosamento, pelo que eles representam, pelo que já jogaram no ano passado, sim, isso vai evoluindo, né? Não tem como... Você pode, às vezes você não tem uma temporada ruim, mas nesse caso, a dupla funciona muito bem. E diante do cenário que muda a frente deles, porque à frente dos volantes você tem novidades, né? Ainda mais no jogo de hoje, né? Na partida de hoje. Você não tinha... Quando tem o Savarino, você tem uma referência daquilo que funcionou na temporada passada. Hoje, é o Cuiabano no lado esquerdo, é o Arthur, a referência é o Igor Jesus. É o Igor Jesus. Mas só que esse é o remanescente daquele poderoso ataque. Mas o impacto do jogo dos volantes no Igor Jesus, ele é menor, até pela distância, por tudo que... pelo espaço que eles ocupam. Mas para o jogo, eles são muito relevantes. Então, assim, eu percebo que até o Renato Paiva não é trouxa, né? Ele se apoia muito na atuação dos volantes, que sabe que são os caras que podem, talvez a partir deles, começar a reequilibrar a equipe com a entrada de novos jogadores e tal. Não é que eles vão mudar a forma de jogar do Arthur, mas você precisa ter uma lembrança do jogo bem feito. E essa memória vem com os 2 volantes. O Birner fala da dupla de zagas, lembrando que não era titular, mas o menino Jair, né? Contratado, Bom Santos... jogo. Excelente para mim. Bom jogo. Porque eu acho que daqui a um tempo, eu acho que a gente vai estar debatendo política de contratação do Botafogo, por que brigou tanto para tirar o Jair do Santos e a venda que ele vai fazer. Esse menino, ele é um pouquinho acima da média daqui. Sim. Pode errar, pode oscilar, pode não ser titular ainda, não vai roubar a vaga talvez de Bastos ao lado de Barbosa, mas um jogo interessante e como se comporta. Não é só pela bola que ele acha no Arthur. Aquilo ali ele tá buscando, ele já tinha sinalizado algumas coisas assim. Agora, é muito interessante o jogo do Jair hoje. Até dentro que o Calçade fala de... O debate é sempre sobre quem sai, né? Então, é quem ficou e volta a jogar bem e quem apareceu, quem foi investimento e a novidade para essa temporada. Gostei. É que, Pedro, eu acho que, olhando o elenco do Botafogo, imaginando com todos os jogadores à disposição, para mim é um time muito talhado a fazer um jogo de força e transição rápida. Né? Você tem jogadores de velocidade bem decisivos, assim, jogadores de alto nível. Você tem uma dupla de volantes, que o Calçade está falando, você falou também. Muita força física, os 2 jogam. E quando você tem o Barbosa e o Bastos, tem 2 jogadores muito grandes, muita força física. Se esse time está bem posicionado, consistente na marcação, forte na jogada aérea no futebol de hoje é extremamente decisiva. Vide Abel Ferreira, por exemplo, como o Palmeiras usa bem, e aí quando o jogo está difícil, quando não consegue construir uma jogada aérea, resolve o jogo. O Botafogo, de alguma forma, explorou bem os cruzamentos também hoje. Foi muito e você tem isso, e você tem velocidade, você recupera a bola. Vai buscando, né? É muito mais do que um jogo do tipo, por exemplo, de posse, de ditar ritmo de jogo e ir esmagando o adversário com posse de bola. Tem que aprender a segurar a bola, precisa ter a posse de bola para controlar o jogo em vários momentos. E até para poder descansar com a bola. Mas, olhando o que o Botafogo, pensando na construção do elenco, tem que ser um time de muita marcação e muita transição. E aí eu estou falando de marcação, às vezes, no campo de frente, marcação alta para roubar a bola ali, pressão bem feita, às vezes um pouco mais atrás, de acordo com a característica do adversário. Você tem um time que é adversário que o zagueiro tem um pouco de dificuldade de saída,
Você deixa o zagueiro receber a bola e pressiona. Tem um time que tem uma saída de bola muito boa, muito rápida. Você marca um pouquinho mais atrás, 10, 15 metros à frente da linha do meio de campo, faz o bloco ali, tenta roubar a bola ali para pegar abertos. Tem um time que te pressiona muito forte, vai pegar um Flamengo ultra inspirado, por exemplo, jogando muito. Você pega, pode recuar um pouquinho mais essa linha, jogar nas costas dos jogadores do Flamengo. O Botafogo tem o elenco para fazer isso. Só que, olhando o estágio atual da equipe, para chegar nisso, ainda tem um caminho muito mais longo do que tinha o ano passado, quando estava nesse momento, numa dificuldade de Libertadores. A gente já viu o Botafogo mais bem preparado, com mais chance de chegar no que é possível antes do que vai chegar. Sim. Aparentemente, nessa temporada, óbvio, o futebol surpreende. Daqui a pouco a gente vai colocar uma imagem do Paiva, né? Uma imagem curiosa, inclusive, do treinador do Botafogo. Só para passar aqui para o Jean, queria perguntar para o Jean sobre o Arthur ainda, né? Que foi o cara do jogo. O Birner lembrou bem, é um cara que oscila muito, né? Chega bem no Palmeiras, de repente some, de repente nem fazia mais questão dele, ele saiu, aí foi bem no Bragantino, sumiu de novo, foi para fora, ninguém viu, aparece no Botafogo, quando volta, vê o Arthur aí, quem sabe, a gente sempre tem uma expectativa com o Arthur e que ela acaba não se concretizando. E parecia que, de novo, a gente ia seguir esse mesmo caminho. Aí ele, de novo, dá um indício de 2 bons jogos e a gente fala, bom, será que agora vai ou a gente vai ver de novo aquele Arthur que parece que vai e não vai? É um jogador para ser uma das referências técnicas do Botafogo ou precisa dividir responsabilidade e ainda é muito cedo para imaginar o Arthur com esse tamanho no Botafogo? Porque tecnicamente ele até pode, mas o passado recente, até mais distante, prova o contrário. Pois eu acho que assim, a expectativa de que um jogador resolva a parada, ela não deve existir em geral. Raras exceções. Raríssimas exceções que tudo bem que você contrata um jogador para um contexto específico, com uma qualidade específica. Sei lá, vou citar a Juventus quando contrata o Cristiano Ronaldo. Era um time que chegava, o tempo estava chegando sempre nas finais, semifinais de Champions League, mas faltava alguma coisa ali. Aí contrata o cara que fez o Real Madrid ganhar 3 títulos na sequência, mais do que qualquer um, mais do que o jogo coletivo, mais do que o Zidane, mais do que o cara que resolveu a parada. E aí, então, assim, nesse contexto, você pode até exigir desse cara que te entregue aquilo que você não está conseguindo ter. Mas tirando isso, e não é obviamente o caso do Arthur, não cabe para o Arthur, acho que o Arthur ele vai ser beneficiado ou prejudicado de acordo com aquilo que o Botafogo conseguiu não jogar, que os outros jogarem, mais do coletivo, desenho tático, né? E tudo mais. O que é interessante observar em relação ao Arthur primeiro que ele é um cara que tradicionalmente joga bem pelo lado direito. Isso. Quando tirado da sua posição, ele cai de rendimento. E assim, você citou o caso do Palmeiras, ele acho que assim, ele degringola completamente na hora que o Dudu se machuca e que o Abel Ferreira tenta colocá-lo para substituir o Dudu do lado esquerdo. E a partir dali ele não joga mais nada mesmo. Agora, é bom lembrar que um pouco antes dessa mudança ele já tinha caído de produção. Então não dá para dizer que foi só a mudança de lado, ele foi para a esquerda e não jogou. E é interessante observar que hoje ele faz um primeiro tempo muito bom, como eu destaquei, se mexendo pra caramba. Solto. Tava longe de ser um ponta à direita que ficava ali parado, cortando pro meio e batendo. Que coisa que ele faz muito bem, como mostrou no segundo gol, no terceiro gol do Botafogo. Mas ele faz a jogada do primeiro gol pelo lado esquerdo. Então, assim, eu não acho que, obviamente, você tenha que apontar o dedo pro Arthur e falar esse vai ser o cara né? Não tem porquê. Até porque tem Savarino. Tem Savarino, e esse já se comprovou, né? Não vou dizer uma temporada inteira, mas em boa parte da temporada. A parte mais importante da temporada. A parte mais importante da temporada. O Arthur precisa ser uma peça importante, até porque ele chega, né, para ocupar o espaço de um cara que era, para muita gente, o melhor jogador do time. Então, ele precisa ser uma peça importante, mas não vejo nele nem o tamanho para que se exija aquela coisa que você pode exigir de um ou de outro jogador que chegam para um time. Acho que no Brasil hoje até tem pouco disso. Tem pouco disso porque os times que têm jogadores desse peso, eles não têm só um, eles têm mais, eles contrataram outro. O Flamengo é o melhor exemplo, né? Então você fala, o Arrascaeta, quando... Né, já está há muito tempo, ele tem que resolver os jogos para o Flamengo. Você até poderia falar isso se o Flamengo tivesse um elenco menos estrelado.
Mas olha a quantidade de jogador para resolver jogo que o Flamengo tem. Então você também não vai exigir isso do Arrascaeta do Flamengo, no Flamengo, por exemplo, ou de outros jogadores que teriam esse peso. E não vejo no Arthur esse tamanho todo para fazer isso. Hoje foi o cara do jogo. Tá. Imagens do Renato Paiva. A gente sabe do temperamento do Renato Paiva, né? O torcedor do Bahia conhece bastante também, né? Então aí a gente tem imagens no detalhe aí dele. E tem um momento, olha lá, olha o que ele faz, cara. Essa imagem aí é do Guilherme Amado, nosso cinegrafista lá no Rio. É pra própria mais torcida. alguém lá? Os caras não, é pra própria torcida do Botafogo, porque assim... Pô, se for um absurdo. olha lá. É pra alguém que no terceiro devia gol. Porque os caras ali estavam dando uma cornetada, né? Estavam, né? Ele foi, e aí ele foi e meteu essa. Pra torcida, ele foi mal demais. Mas pra quem ele pode ter feito isso? Eu não sei se é pra... Não sei. Ninguém nem... Não, só tem Botafogo ali. Só tem Botafogo. Porque Agora, pode ser a gente uma tem... figura específica. Pode ser. Aquele Dá cara pra que alguém fica provocou xingando ele. o tempo. Óbvio que tá errado do mesmo jeito, mas é mais compreensível, entendeu? Quer dizer, Ele dá uma olhada. Tá o tempo todo berrando no ouvido dele, um cara que tá xingando o tempo todo. Nossa, foi o Gui? Imagem nossa, deixa eu até dar o crédito aqui pro Guilherme Amado, nosso cinegrafista lá no Rio, né? Pegou essa imagem aí no detalhe. E o que a gente tem de informação é que foi realmente ele pra torcida do Botafogo, porque tinha gente ali. Não é pra torcida toda do Botafogo, é pra aquele grupo. Tem um grupinho ali ele que tava cornetando o cara. A impressão que você tem é que ele fixa o olhar pra Isso, alguém, exatamente, e ali aí atrás. capricha mesmo, Ali, quer ó. ver, ó? Ali, Aí, ó. achou, ó, Você, ó. agora mandou. Aí é loucura. Ai. Cara, assim, num começo de trabalho, já mandar essa, o cara já tá cornetando. O primeiro tropeço dele, cara, já vão lembrar isso, vão resgatar isso. Isso aí vai virar figurinha, vai virar meme, você pode ter certeza. Será? Ah, certeza. O Elton Serra já tá trabalhando. Fala, Birner, você ia falar. Não, assim... Tenho dificuldades. Faço pra você porque... Eu tô olhando assim, eu sou uma pessoa que reflete bastante, sabe disso. Eu tô olhando, eu vejo duas questões ali. Eu vejo uma que é o profissional do futebol. Não pode fazer isso de jeito nenhum, independentemente de ter razão ou não ter razão. Ainda mais para a própria torcida. Para a própria torcida, né? ele está no campo, então, em tese e na prática, ele precisa ter um comportamento diferente de quem está na arquibancada. Eu repito, profissional do futebol. Por outro lado, a gente vê um ser humano ali também que está muito irritado, né, com as críticas, deve estar achando tudo muito injusto, deve estar achando que aquela gente está torcendo contra e não está. A gente, na verdade, ele tem personalidade forte, ele é do pavio curto, a gente sabe. Então, ele é assim. Porque, no final das contas, o torcedor xinga o técnico, às vezes com razão, não estou falando de xingar, mas em tom de estar insatisfeito. Sim. Ou... mas quem está ali atrás xinga. É xingamento, a gente sabe o que é. E outras sem razão, outras com razão, porque o torcedor quer algo melhor da sua equipe, até quando a sua equipe não pode oferecer. Então, isso faz parte do futebol. Quando um técnico entra em campo, ele precisa meio que, nesse estágio de carreira, time de primeira divisão, Copa Libertadores, está preparado. Porque eu fico pensando assim, imagina se ele estivesse na Libertadores dos anos 90, 80, 70, jogando fora de casa. O que ele faz? Sabe, da voadora, assim, né? Da voadora, ia apanhar, os caras invadiam o campo, ia entrar a polícia com escudo, né? Ia chover bomba e o jogo não sei o que ia acontecer no campo. Então, assim, é óbvio que não é para acontecer, mas eu não tenho adjetivo. Acho que é uma situação meio sui generis do jogo de futebol, o técnico mostrando o dedo para torcida. Vamos ver se ele responde. Vamos ver se alguém vai perguntar sobre isso. Mas calma. Ele vai pedir desculpa, provavelmente. Também não sei. Claro que vai, né? Vamos ver se alguém pergunta sobre isso. O protocolo exige. Vamos lá. Renato Paiva, depois do dedo do meio. Não achei legal, não. Boa noite. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque, de facto, anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur. E eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há
nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tiro ao Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro. Hein? Depois o jogo. Mais uma vez uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha de 5. Nós ao intervalo mostrámos imagens aos jogadores, no momento do cruzamento estavam 4 jogadores dentro da área e eu disse, não caiam na tentação dos cruzamentos diretos, procurem as costas ou procurem os intervalos da linha defensiva, porque não é fácil. Jogaram com a classificação nesse momento, jogaram com a pressão de ser uma final para nós, e nós mantivemos a serenidade de não cair numa situação de cruzamentos e tentar fazer saltar a linha de 5. Inclusivamente eu corrigi-lhe um posicionamento do Cuiabano que estava muito metido na linha e o Teles não tinha condição de poder jogar de forma de articular e mexer e fazer saltar os jogadores da linha de 5. Depois a segunda parte é um bocadinho de duas coisas, a reação do adversário, que marca um golo do nada, não é? Marca um golo do nada, num penalti do nada, e depois o cansaço de alguns jogadores, de facto, o cansaço de alguns jogadores, e tu estás sempre nisto. Sentes que de facto o Arthur está cansado, sentes de facto que o Marlon está cansado, mas depois é o Marlon que faz o passo para o Arthur e é o Arthur que faz o terceiro golo e o treinador vive nestas incertezas e por isso é que é a nossa vida de tomar decisões e por isso é que eu fiz o gesto que fiz ao meu colega. E basicamente é isto. Em relação ao Cuiabano, é dentro daquilo que nos tem acontecido, o contexto de lesões e de castigos e tudo mais, como eu sempre digo, aqui nem nenhum microfone deste país ou quando jogamos na Libertadores eu me vou queixar da falta de jogadores, só me vou queixar quando me faltarem 20, aí eu vou-me queixar. Portanto, como não me faltam 20 e eu consigo fazer sempre 11, cá estamos com os 11, com os zagueiros de meninos e portanto, desde que eu consiga fazer 11, tudo bem, com as contratações a começarem-se a adaptar, como por exemplo o Juan, e o Cuiabano era, pela sua verticalidade, pela sua capacidade de finalização, dava duas coisas: ritmo ao Teles, porque o Teles precisa de jogar constantemente, está numa idade já que precisa mesmo de jogar, parar é complicado para o Teles, então dá ritmo ao Teles, eles entendem-se às mil maravilhas ali, dá para nós invertermos o fora dentro e o atrás e à frente, eles conhecem a posição muito bem e portanto é encontrar, como eu digo, em vez de chorar aqui nas ausências, é encontrar soluções, que é por isso que eu cá estou. Está bem?
Paiva, aqui à sua esquerda, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Olá, Bárbara. Vou até interromper um pouquinho, sei que você vai falar muito do jogo de hoje ainda, né? Mas como já passou de meia-noite, a gente oficialmente inaugura uma contagem regressiva de 30 dias para a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes, né? Você falou agora sobre jogadores que você não tem, você já mencionou esse tópico em algumas oportunidades. Eu queria saber de você se existe algum planejamento para evitar não só desgaste físico, mas possíveis lesões, enfim, para garantir que você chegue ao Mundial de Clubes com o time que você considera ideal, aí, mesmo tendo pelo caminho um jogo muito importante pela 6ª rodada da Libertadores, né? Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, mas o que você pode expor sobre o planejamento, né? Agora que a gente entra nessa reta final antes do Mundial, de preparação para o Botafogo? Bárbara, essa pergunta, Bárbara. Com tantos jogos em 3 dias, com tanta competição que estamos a disputar, com uma... Vamos lá ver, uma final. Sim, porque afinal o calendário pôs-nos a jogar os 2 últimos jogos em casa. Não fomos competentes na Argentina nem no Chile e estamos a pagar essa fatura, não é? Mas temos estes 2 jogos em casa, querem chamar finais, são os 2 últimos, nós tínhamos que jogar em casa e, portanto, já temos uma vitória contra o Carabobo e agora temos uma vitória contra os Estudiantes. E eu, por mais que eu quisesse fazer esse planeamento a longo prazo, eu não consigo mesmo. O meu longo prazo é perceber como é que estão os jogadores, os GPS, como é que estão ali as partes, o mapa de calor deles muscular para perceber quem está desgastado, e há muitos, obviamente. Preparar o treino da manhã já em função daquilo que eu vi do Flamengo, e olhar para o Flamengo com toda a atenção e depois olhar para o Capital, e eu não consigo, por mais que eu queira planificar a essa distância. Quando acabar o último jogo, que será antes de partirmos com o Ceará, eu aí posso responder dessa pergunta e dizer, olha, estão assim estes, e depois vamos ter de facto ali uma paragem de competição, vamos ter uns 4 ou 5 dias em que vai dar para treinar nos Estados Unidos, mas vamos ter a viagem. Pronto, portanto, eu, por mais que eu queira responder-te essa pergunta, a única coisa que consigo dizer é Flamengo e depois Capital e depois o de Chile, é o que eu consigo fazer. Tudo bem? Boa noite. Parabéns. Não, sim. Voltando aqui, depois do Renato Paiva, bom, então é o seguinte, então o homem falou que o dedo do meio foi para um auxiliar lá, para alguém da comissão técnica dele. Eu vou... Que queriam tirar o Arthur, e falaram, Arthur fica, faz o golaço no fim, ele explode lá, fala, tá vendo? William, Imagina se vira moda aqui na nossa equipe técnica. Eu vou... Falei, tinha que ficar o Arthur aí pra você. Eu acredito nele. Temos que acreditar, não há nada que prove o contrário. Não, eu acredito nele. Isso mostra que o futebol permite algumas coisas que não são normais em outros locais. Por exemplo, eu não posso discordar aqui do professor Calçade, do Pedro, do Jean, e ter a mesma atitude, né? Ou posso dizer, por exemplo, vai acontecer tal coisa no jogo, Calçade lá fora. Não vai acontecer tal, e de repente eu, não posso. Claro. Né? Então, lá no campo de futebol ainda pode chegar um ao outro. Só não sei se o árbitro tivesse visto, se não expulsaria. Se não consideraria como se fosse uma agressão. Claro. É um tiro no pé. Mas assim, dá emoção... O que ele fez foi o seguinte, eu faço o gesto dele para você, aí eu falo, não, foi para aquele cara que tá naquela janelinha ali, ó, atrás do... Sim. Tem ali no prédio, tá vendo os prédios? O espaço tá aberto. Alguém ali, tá né? na janela. Mas sim, se ele falou que... Eu fosse repórter, perguntaria na hora quem? Mas se ele falou que é isso... Colega? Gente, se ele falou que é isso... Acho que ele não ia responder também, porque... Como a argumentação foi a de que o colega dele não queria tirar... O colega dele queria substituir o Arthur, obviamente ele não vai dizer quem era o cara que queria loucamente substituir o Arthur depois do Arthur ter feito o golaço que fez. Deixa eu ver se ele olha e dá uma risadinha. É o banco do Botafogo ali, ó. Pra onde Não olha depois pra dar nenhuma risadinha. Como disse o Pedro Ivo, a gente estava tentando traçar as linhas aqui no nosso VAR. Mas é um paralaxe, porque tá inclinado. Tem um paralaxe, né, Pedro? William, eu me assustei com o que eu achei de fato, porque ali fica a torcida do Botafogo na direção ali, né? Atrás dos bancos. Mas se a gente não tem uma imagem conclusiva, né? Se eu tenho a palavra dele, eu não posso chegar aqui e falar um absurdo, ele é mentiroso. Eu não posso. A única coisa gozada é que eu imagino que se ele faz esse tom tipo de desabafo, brincadeira, ele ia fazer isso
ia dar uma risadinha, depois olhar, fazer brincadeira, ele sai comemorando, nem olha mais pro cara, tá? Que ele fez o dedo assim da comissão técnica. Né? Mas eu acredito nele. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que acreditar nele. Lógico, podia não acreditar, mas eu a acredito. palavra do Renato Paiva. Eu penso que a gente tem que tomar cuidado no campo de futebol sempre com tudo que a gente faz, porque aquilo pode incendiar o que tá a galera fora e tal, ainda mais nos dias que a gente vive, né? E no país que a gente vive. Se fizer isso na Finlândia, acho que vai ter um resultado. Se fizer isso no Brasil, na Argentina é outro. Agora, também não posso falar isso é mentira, né? Sim, é mentira. Não posso falar isso. Agora, porque a explicação dele, apesar de tudo, ele estava bem convincente, né? Foi bem. Acho que ele passaria no detector de mentira. Ele começou falando... Ele começou quando a gente falando isso. Ele fez questão de falar sobre Esclareceu que já está circulando. E eu vou dizer que eu adorei ali o termo que ele fala do lodo e do pântano na internet. Isso é maravilhoso, cara. Você não gosta da internet? Eu acho que é um lodo e um pântano. Eu gosto de muita coisa da internet. Desculpa. Mas eu sei exatamente ao que ele se refere. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo teve a atuação maravilhosa do Arthur, né, que eu já venho falando há um tempão que ele vai ser muito útil, que ele está em evolução franca no Botafogo. Não vai ser um Luiz Henrique, nem precisa ser. Se ele for o Arthur, que ele já foi no Red Bull, por exemplo, tá de ótimo tamanho, vai ser um cara muito importante pra gente na temporada. Jogou demais, deu assistência, fez gol, fez jogadas importantíssimas no jogo, bagunçou a defesa adversária, foi um salseiro o que ele fez com a defesa do Estudiantes. Acho que foi o cara que mais atrapalhou, mais deu trabalho para a defesa dos Estudiantes ontem, né? Superou o Cuiabano, Igor Jesus. Foi o cara que mais infernizou a defesa dos argentinos, foi o Arthur. Né? O Botafogo, o Paiva acertou em não tirar o Arthur, deu jeito, ele fez o gol, né? Foi importante, vinha muito bem mesmo, só que o Paiva vem errando em demorar a mexer. O Marlon muito cansado, o Alex Telles muito cansado, o Cuiabano muito cansado, entre outros. E ele só foi mexer quando a gente tomou um empate, que veio em decorrência de um desgaste físico muito grande dos jogadores, que não conseguiam mais cumprir a função defensiva, a tática defensiva, né, com a mesma intensidade do primeiro tempo. E o Estudiantes gostou do jogo, fez os 2 gols, um pênalti mal marcado, na minha opinião, absurdo esse pênalti, e o gol, né, na sequência, que deu aí um susto na torcida. Bom, o que importa é que a gente conseguiu o resultado. Era inegociável, tínhamos que ganhar hoje de qualquer jeito. Se a gente não ganha, seria matematicamente possível? Matematicamente seria possível, mas seria muito difícil. Teria que ganhar de 2 gols da Laú, seria muito complicado mesmo. Então, foi um ótimo resultado. Não foi um placar que mexesse no saldo, mas com a vitória a gente não precisa pensar em desempate. Não precisamos pensar em saldo de gol. É ganhar e estar classificado. Então é isso que importa. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo, link do Instagram, link do canal Reserva e link no nosso canal de React torcedores, para zoar aí o pessoal que perde os jogos e fica pistola nos React, né, na análise pós-jogo. Tem aqui o link, se inscreve lá também. Aqui em cima, Live Pix. Lá, o nosso rafoguense10@gmail.com é o e-mail para contato e é o Pix do canal. Mande aí uma doação para ajudar a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, manter a pegada de postagens, assim como você ajuda muito com 4 planos de membros aí que você pode escolher um que queira que cabe no seu bolso, de 5, de 3 reais, de 15 reais, e você ajuda bastante a manter o fluxo de postagem aqui no canal, a pegada intensa de postagens, um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo na internet mundial, tá bom? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!